Aleluia, glória a Deus, mais esse dia na presença do Deus Todo-Poderoso. É com alegria que peço permissão para adentrar a sua casa e declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Queridos, não vai doer nada você deixar o gostei ou não gostei, compartilhar e se inscrever no canal. Se inscreva aí no canal e compartilhe a mensagem aí para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do nosso Deus. Faça isso, você estará fazendo um serviço a Deus, estará abençoando pessoas através dessa atitude. Compartilhe, deixe o seu like e se inscreva no canal. É bênção, certamente é bênção da parte de Deus para as nossas vidas. Quero compartilhar com você uma palavra nesta manhã, uma palavra que fala de arrependimento. Louvado seja Deus, pois estamos vivendo os últimos dias da Igreja do Senhor na face da terra. Então, o Senhor nos convida que aqueles que são sujos, suje-se ainda, e aqueles que são justos, justifique-se ainda, ou santifique-se ainda. É o tempo que nós vivemos, está chegando a hora, então devemos estar apercebidos na presença do nosso Deus. Pois bem, vamos ler uma palavra e assim estarmos meditando. Que Deus te dê ouvido espiritual, entendimento espiritual, e que você compreenda aquilo que Deus quer falar com a tua vida hoje, em nome de Jesus. Olha o que nos diz aqui, vamos falar acerca do arrependimento. Temos um versículo aqui que se encontra em Isaías 22, 12, que nos diz assim: O Senhor dos exércitos, vos convidou naquele dia para chorar e prantear, para rapar a cabeça e cingir o pano de saco. Glória a Deus. Isso foi um convite que o Senhor, Deus dos exércitos, fez ao seu povo, fez ao povo dele, fez ao povo da terra, para que então voltasse para o Senhor, para que então pudesse adquirir da parte de Deus o arrependimento, o perdão pelos seus pecados. Então aqui Isaías ele está conclamando com voz de Deus a palavra do nosso Deus ao povo, para que o povo voltasse para o Senhor, para que assim o Senhor pudesse, através da obediência do povo, continuar sendo seu Deus, os guardando, os protegendo. Então nesse tempo nós vemos que é a nova era realmente, é a nova era, e nessa nova era nós vemos tanta informação a todo tempo, a todo segundo, a todo minuto, nós temos informações. E aí cabe a nós, irmãos, estarmos ligados na videira verdadeira para filtrarmos e permanecermos na verdade. Olha o que diz a Isaías 22, 12. O Senhor Deus dos exércitos, vos convidou naquele dia para chorar e prantear, para rapar a cabeça e cingir o pano de saco. Então, se Deus está convidando o povo, é porque havia uma necessidade de que o povo se voltasse para Deus. Então, se Deus está convidando, é porque esse povo estava afastado do Senhor. Glória a Deus. Então, devemos fazer o quê? Porque quando o povo de Deus se adapta, ou seja, se alinha com as coisas do mundo, vivendo de acordo e conformidade com o mundo, então ele se aparta de Deus.
Por isso há uma conclamação, um convite, sempre da parte de Deus, a que o povo se volte completamente ao Senhor, para sempre estar achados dignos na presença de Deus. Que tenhamos frutos, e frutos estes, diz a palavra, dignos de arrependimento. Olha o que diz o versículo. O Senhor convidando o povo. Aleluia. Então Deus chama o arrependimento para que o povo não se perca, porque de uma vez que nós recebemos a lavagem dos nossos pecados pela palavra de Deus, porque é a palavra que nos lava, que nos purifica, é ela que vai nos limpando à medida que nós vamos lendo a palavra, à medida que nós vamos meditando na palavra, à medida que nós fazemos da palavra de Deus o nosso porto seguro. Então é ela que vai nos purificando. Então, se afastar de Deus e viver de conformidade com o mundo, então, meu querido, só resta sofrimento, só resta separação de Deus, porque Deus, ele abomina o pecado, ele ama o pecador. É por isso que ele está convidando o povo ao arrependimento. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Então Deus chama o povo ao arrependimento. A vontade de Cristo é que cada igreja examine o seu estado espiritual. Olha aí. A vontade de Deus é que cada igreja, ou seja, cabe ao pastor daquela congregação, daquela igreja, ver a situação e o estado espiritual daquele povo que ele tem como responsável de apresentá-las ao Senhor. Cabe ao pastor ver a situação espiritual da igreja, se está de conformidade com a palavra de Deus, se está enquadrada na palavra de Deus, vivendo a verdade. Porque a verdade é a palavra de Deus. Glória a Deus. Então Deus, irmão, convidando o povo ao arrependimento. E é assustador, em nosso tempo, em nosso século, tantas são as fábulas que existem em nossos dias. Como disse, nós temos o mundo na palma da nossa mão, através dos nossos aparelhos celulares, internet. Nós estamos conectados com o mundo, então nós temos a todo segundo tanta informação. E muitas delas são para destruir a moral, a lei, a ordem. E tem tanta coisa, irmão, que são para destruir a fé, para fazer o povo desanimar. Imagina se já naquela época Deus convidava o povo a voltar-se para ele, porque o povo estava vivendo de conformidade com o mundo. E a Bíblia nos afirma que aqueles que se fazem amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Então é preciso o homem arrepender-se. E cabe a cada pastor, a cada igreja, a averiguação do estado espiritual da igreja. Aleluia. E se houver a necessidade, então pregar, então exortar, corrigir, redarguir, diz a palavra, para que o povo volte-se completamente ao Senhor. Aleluia. Para que a vontade de Cristo é que cada igreja examine o seu estado espiritual à luz do Novo Testamento e seus padrões, assim como Isaías, os profetas de hoje devem conclamar o povo de Deus ao arrependimento, à humilhação, às lágrimas, à oração, ao jejum e não à superficialidade. Porque existe muito isso. Então, assim, como Isaías, o profeta do passado, olha o que está dizendo a palavra, como Isaías,
assim como Isaías, os profetas de hoje devem conclamar o povo de Deus ao arrependimento. É um dever dos profetas, dos pastores, daqueles que Deus incumbiu a palavra para conduzir o povo ao céu, cuidar do pasto do Senhor, das ovelhas. É um dever dos líderes, de todos aqueles que têm uma chamada, exortar ao povo e convidar o povo ao arrependimento, à humilhação, às lágrimas, à oração e ao jejum, e não à superficialidade. Que nós vemos em nossos dias, irmão, o que está acontecendo. Então, se deixar de falar a palavra, a profecia, que é a palavra de Deus, certamente o povo vai se corromper. Estamos vivendo essa época perigosa, onde muitos vão à igreja, até vão no sábado, no domingo, congregam, mas não têm compromisso, já estão desligados de Deus, porque se fizeram amigos do mundo, já andam de acordo com o mundo, coisas que em outro tempo observavam para andar retamente na presença de Deus, já não consideram mais pecado ou negligência. Então é necessário, há uma necessidade de conclamarmos e voltarmos completamente para Deus, para o Senhor. Porque Deus é fiel e justo. Como já disse, Deus abomina o pecado. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, como nos tempos de Isaías chamava o povo ao arrependimento, hoje também devemos continuar chamando o povo ao arrependimento. A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe, ou seja, onde não se ensina a verdade, vai haver corrupção. Porque vai existir um espaço para outras coisas que não são a verdade. Vai haver espaço para a superficialidade. Então devemos chamar o povo ao arrependimento. Glória a Deus. Leiamos mais um versículo em Oséias, em Jeremias 25, versículo 5. Melhor dizendo, Ezequiel, capítulo 18, versículo 31. Vamos lançar esse versículo aí. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então aqui a mensagem é um convite ao arrependimento. Louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus. E a palavra do Senhor é pura, é reta, é clara para conosco. Glória ao nome de Jesus. Ezequiel 18:31. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então aqui é um convite ao arrependimento. E nessa última hora, precisamos nós, líderes espirituais, chamados como atalaias pelo decreto do Senhor, não devemos fechar os nossos olhos, nem os nossos ouvidos, nem travar a nossa boca, mas anunciar a verdade. Pregar a palavra do Senhor, chamando ao povo ao arrependimento. Louvado seja Deus. Porque não é aquela coisa como se fosse uma parede que você pinta ela, constrói ela, levanta ela, reboca, passa massa corrida, lixa, deixa bem perfeita, depois passa tinta, óleo, deixa bacaninha. Não é isso. Não é uma vez santo para toda a vida. Nós temos que nos policiarmos, assim como a parede necessita, depois de algum tempo, de ser pronta, necessita de retoques, de reparos.
necessita de uma nova pintura, necessita de uma nova massa corrida ali para ficar sempre perfeita. Nós não somos perfeitos porque estamos na terra, vivendo num mundo rodeado de pecado, por muitas e muitas filosofias, por muitos enganos. Então nós muitas vezes incorremos no risco de estarmos fora da vontade de Deus. Por isso devemos sempre pregar, convidando o povo ao arrependimento, para que, se houver alguém caído, possa se levantar. E se levantar como? Através da palavra de Deus, que é poderosa para corrigir, para exortar, para levantar ao caído, para dar vida àquele que está morto. Louvado seja Deus. Então Isaías ali pregava para que o povo se arrependesse. Glória a Deus. E Ezequiel lança ali: lançai de vós todas as vossas transgressões. O pecado que cometemos contra o Senhor, devemos lançar de nós, irmão. Devemos lançar fora e nos arrepender de todo o coração. Aleluia. Para que Deus se agrade de nós. A nossa boca é santa. A nossa boca é justa. Glória a Deus. Devemos proclamar, anunciar, e pregar e convidar o povo ao arrependimento. Louvado seja Deus. Oséias, capítulo 14, versículo 2. Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade e aceita-nos graciosamente, para que ofereçamos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Aleluia. É um convite do Senhor ao arrependimento. E a Bíblia diz: filhinhos, essa já é a última hora. Então nós temos que estar apercebidos, porque cada minuto que se passa, cada hora que se passa, cada dia que se passa, cada mês que se passa, cada ano que se passa, mais próximos estamos de que o Senhor venha nos tirar do mundo tenebroso, ou seja, venha arrebatar a sua igreja. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, mas para isso é preciso todos, de igual modo, arrepender-se dos seus pecados, lançar fora toda transgressão e voltar-se completamente para o Senhor. Fazer uma averiguação da sua vida, né? Porque como pedrinhas nós somos, cada um de nós individualmente somos uma pedrinha que, quando nos ajuntamos, vai sendo formado a igreja do Senhor, do Deus vivo. E em particular, cada um de nós tem que se fazer uma averiguação da nossa vida, como vai a nossa vida com Deus, como está a nossa vida com Deus, de que maneira estamos vivendo no mundo. É uma vida que agrada ao Senhor ou é uma vida que está ligada ao mundo? Temos uma separação completa do mundo? Estamos vivendo completamente para o Senhor? Ou estamos em cima do muro, na superficialidade? Não podemos ser superficiais, mas temos que ter uma postura, uma posição, temos que ter uma luz de que maneira nós andamos como servos do Senhor, separados do mundo, vivendo completamente para Deus, abominando ao pecado, vivendo na luz da revelação da palavra de Deus. Glória a Deus. E Oséias diz: tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Glória a Deus. Dizei-lhe: perdoa toda a nossa iniquidade e aceita-nos graciosamente, para que ofereçamos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios.
Aleluia! Glória a Deus. O Senhor já fez o melhor sacrifício por nós. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vale a nossa confissão, porque o Senhor não quer sacrifício. O que vale mais do que o sacrifício? É a obediência. É a confissão dos nossos lábios. É vivermos em santidade. Isso Deus se agrada. Glória a Deus. O sacrifício melhor e maior foi feito na cruz do Calvário por nossos pecados. O que o Senhor pede de nós? Que sejamos obedientes, que sejamos sinceros, que sejamos retos e que vivamos em justiça agradável a Deus. Que a confissão da nossa boca seja ela notada, que a confissão da nossa boca seja a nossa vida perante o Senhor. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Temos que abandonar a velha maneira de viver. Se alguém incorreu no erro de afastar-se do Senhor, arrependa-se depressa, volte para o Senhor, que te convida. Faça uma averiguação na sua vida, como vai a sua vida com Deus. O que você prisma, o que você coloca em primeiro lugar na tua vida, o que está em foco em tua vida. Faça uma averiguação e volte para Deus, arrependa-se e volte depressa, porque as palavras do Senhor são firmes, retas e fiéis. Louvado seja Deus. Volte para Deus. Volte à prática das primeiras obras. Em Apocalipse 2,5 lá diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática do primeiro amor. Louvado seja Deus. O Senhor convida ao arrependimento. Louvado seja Deus. Olha o que diz aqui no versículo de Joel 2,12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Talvez estejamos necessitando, irmão, nesta hora, de começarmos a praticar com muito mais frequência o jejum, a oração, a consagração, a ter uma vida de comunhão com o nosso Senhor. Aleluia! É um convite que Deus faz para nós. Aleluia! Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: voltai para mim de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Não pode haver superficialidade. Não podemos ser superficiais. Temos que ser reto, temos que ter uma postura, temos que ter um andar reto. Como servo, servimos a um Senhor, Criador dos céus e da terra. Porque não podemos servir a Deus e ao dinheiro, como diz a Escritura, a mamon. Não podemos servir ao Senhor e aos deleites. Aleluia. Não podemos falar uma coisa e viver outra, mas temos que ser servos, atalaias, ministros do nosso Deus, irmão. Vivendo uma vida que agrada a Deus, em retidão, em santidade, com jejum, com oração, com lágrimas. E esta é a hora. Estamos em guerra, e essa guerra está mais acirrada agora, e esta guerra está mais brava agora, e esta guerra está mais travada agora. Então agora é o momento, é o tempo. A igreja do Senhor, ela é uma igreja triunfante, militante, que milita, que prega, que anuncia, que não se dobra diante de deuses falsos, que na verdade não são Deus, mas que há uma constância em servir a Deus, com jejum, com oração, com choros, com louvores, que confessam o nome do Senhor. Glória a Deus. Então o Senhor convida-nos ao arrependimento. Glória a Deus.
Olha o que diz aqui em Mateus 3, versículo 2. E dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Está próximo, querido. Temos que, todos os dias, ver como está a nossa vida com Deus. Sempre nos arrependendo, sempre na presença do nosso Deus. Porque hoje estamos vivendo aquele período em que vivia Noé. Ele pregava, ele anunciava o dilúvio. Mas o povo não dava crédito. O povo preferia casar, se dar em casamento, se prostituírem, casar, se separar, viver uma vida dissoluta. 120 anos Noé ficou ali pregando enquanto construía a arca. E anunciava, arrependam-se, Deus vai mandar um dilúvio. E eles não acreditavam, zombavam do velho Noé. Até que chegou o dia e a porta se fechou. A porta da arca se fechou. E quando eles se aperceberam que aquilo que Noé estava anunciando era a verdade, era tarde demais. Que não esperemos para a última hora, mas que nos arrependamos agora e que voltemos ao Senhor agora. Que possamos alinhar a nossa vida com o nosso Senhor, que a nossa vida esteja alinhada de acordo com a palavra do Deus eterno. Aleluia. A porta da graça, a porta da graça vai se fechar. Está chegando o momento. Olha o que diz em Mateus 3:2. E dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Estamos anunciando que Jesus virá, estamos pregando que Jesus vem. Fiquemos na presença do Senhor, arrependamo-nos, estejamos preparados. Nós que recebemos a incumbência de pregar e anunciar, permaneçamos pregando, gritando. A Bíblia diz que aquilo que nós ouvimos, ao pé do ouvido, subir ao telhado e gritai. Anunciemos, irmão, que Jesus virá em breve. Glória a Deus. Olha o que diz em Lucas 13:2. Respondeu-lhes Jesus, pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Porque muitas vezes é isso que o mundo faz, o julgamento precipitado, o julgamento antes do tempo, porque julga segundo a aparência do mundo. E aqueles galileus aqui que se refere são aqueles que a torre caiu por cima deles e os mataram. E Jesus estava ali dizendo para eles, ensinando. Vocês pensam que eles eram mais culpados do que vocês? De forma alguma. Irmão, todo aquele que não tem o Senhor, todo homem é pecador, todo homem é nascido em pecado. Após a queda do homem no jardim do Éden, então entrou a morte a toda a raça humana. E que morte? O pecado. O pecado entrou através do homem, glória a Deus, mas através do homem também entrou a libertação, entrou a vida. Através de Adão entrou a morte, que é o pecado, e através de Jesus entrou a vida. Glória a Deus. Então arrependa-se hoje, volte-se para o Senhor, porque Ele é fiel e poderoso para cumprir com toda palavra. Glória a Deus. Olha o que diz aqui, Lucas 13:3. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus, em resposta ali, aqueles que, aonde Jesus estava perguntando a eles se eles estavam pensando que aqueles galileus que morreram eram mais pecadores que eles. Jesus responde, não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo, perecereis. Então é isso, irmão. Todos nós desceremos à tumba fria. Essa matéria vai descer ao pó. Mas aí que está a situação emblemática.
É que eu tenho que fazer a escolha em vida, o Deus a quem servir. Eu é que escolho se quero viver ou morrer. Não está na mão de ninguém. A tua salvação está na tua mão. Porque Cristo fez o sacrifício, a sua vida ele entregou e foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E olha o que ele diz: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo a cada dia e siga-me. Então a salvação está na tua mão. É você se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, confessar ao Senhor Jesus, e aí você terá o seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. O Senhor convida ao arrependimento, para que você venha nascer de novo. Aleluia. Olha o que diz aqui em Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É preciso haver arrependimento, querido. E o que é arrependimento? Quando eu me arrependo de algo que eu fazia, quando eu me arrependo de algo que eu faço, eu deixo de fazer. Por exemplo, todo homem nasceu em pecado, todo homem está vivendo em pecado. Até reconhecer seus pecados e arrepender-se. Pois bem, você era um assassino, vou colocar nesse nível. Então você ouviu a palavra da verdade, o evangelho, as escrituras sagradas. Gerou fé no teu coração. Você arrependeu-se. Você recebeu luz através da palavra. E aí você entendeu, saiu aquele véu que estava posto no teu entendimento. Você não tinha luz para entender, enxergar a verdade. Então quando pregou, olha, você é um assassino, você já matou uma pessoa. Aí você começa a ouvir o evangelho. Aí quando você dá lugar, você para ouvir, aí o Espírito Santo começa a te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí começa a entrar fé no teu coração. E quando você de fato creu, recebeu ali a palavra, você vai fazer o quê? Você vai passar a orar. E à medida que você vai orando, vem vindo arrependimento ao teu coração. Aí você começa a chorar na presença do Senhor. Senhor, me perdoa. Você começa a pedir perdão, porque você matou alguém, tirou a vida de alguém. Aí você começa a chorar, jejuar e orar. E quando você se pega, você já está vivendo uma outra vida. Você agora está vivendo uma vida nova. Você não mais tem desejo de praticar coisas erradas. Por quê? Porque o Espírito de Deus entrou na tua mente, no teu coração, te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você já não tem mais prazer em viver uma vida errada. Aleluia. Então é preciso nascer de novo, para não sermos mortos e condenados ao inferno. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Atos 18, 22. Arrependa-te dessa tua iniquidade e ora a Deus, talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração. Atos 17:30. Meu Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Então, quando o homem se arrepende, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E que ignorância? De não conhecer a verdade. Porque a Bíblia diz em Romanos 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. E se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Livre de pecar, livre da morte, livre do fogo eterno, mas aí passa a viver a vida eterna. Porque o reino de Deus passa a habitar dentro de nós. Então, quando o reino de Deus passa a viver dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, nós vivemos de conformidade com a palavra de Deus e com a vontade de Deus.
Aleluia. Então hoje é tempo de arrepender-se. Volte para o Senhor, porque todos nós somos, eu era criminoso. E todo aquele que não arrepende dos seus pecados é criminoso perante o Senhor. Aleluia. Por isso eu fiz a comparação de você ser um assassino, porque todo aquele que não nasceu de novo é um criminoso. Porque o pecado, ele é um crime, que quando o homem não se arrepende, esse homem é condenado, irmão. E se morre sem salvação, é condenado às prisões eternas. É um crime. Então, quando nós não somos filhos de Deus, somos todos criminosos. Por isso o Senhor convida ao arrependimento, para que você hoje faça uma autoanálise da sua vida. Como vai a sua vida com Deus? Você está com Deus? As palavras de Jesus estão em você? Jesus está com você? Então glória a Deus. Porque Jesus diz: se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Devemos orar, jejumar, chorar, prantear perante o Senhor. Quem sabe assim, venha o tempo do refrigério. Arrependa-te dessa tua iniquidade e ora a Deus. Talvez seja perdoado o pensamento do teu coração. Está vendo? Voltemos para Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor derrame sobre ti uma palavra de arrependimento no teu coração. E que você tome posse desta palavra. E que se levante na presença do Senhor. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que jejumar, jejue. Ore ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto há tempo. E Ele convida hoje, porque a porta da graça vai se fechar. Então, no tempo que se chama hoje, devemos nos arrepender e buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu declaro a bênção do Senhor na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Amém.